A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Lembrando também, quem não é inscrito, se inscreva no canal da escola e ative as notificações. E se puder, você deixa aí seu like, tá beleza? Olá, meus queridos! Vamos dar continuidade à nossa aula de Química, aula de número 12. E hoje nós vamos ver número atômico e número de massa. Nossos conteúdos programáticos são número atômico e número de massa. Aí nós vamos ver isótopos, isóbaros e isótonos. E quais são os nossos objetivos de aprendizagem? Nós vamos relacionar os diferentes elementos químicos com seu respectivo número de prótons, número atômico, e calcular a massa atômica a partir destas informações. Vamos lá. Vimos que toda matéria é formada por átomos, e estes por prótons, nêutrons e elétrons. Então, por isso, seria lógico concluir que todos os átomos são iguais? Não. Os átomos diferem de si pela quantidade de prótons, nêutrons e elétrons. Então, sabemos que em qualquer átomo, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Portanto, o átomo é um sistema eletricamente neutro. Assim, podemos dizer que a identificação dos átomos depende da quantidade de prótons e de nêutrons. Com isso, é possível conceituar número atômico e número de massa. Então, vamos lá. Então, o que seria número atômico? O número atômico ele vai ser representado pela letra Z maiúscula. Ele corresponde ao número de prótons, P, existente no núcleo. Então, podemos dizer que o número atômico é igual ao número de prótons. E número de massa? O número de massa ele é representado pela letra A maiúscula e corresponde à soma das quantidades de prótons, Pzinho, e de nêutrons, o Nzinho, existente no núcleo. Representamos por essa seguinte fórmula. Azão é igual a Pzinho mais N, que é igual a Z mais N, certo? Vejamos alguns exemplos. Temos aqui que o hidrogênio ele tem um número atômico igual a 1, número de massa igual a 1 e o número de nêutron igual a 0. O hélio ele tem um número atômico igual a 2, número de massa igual a 4 e o número de nêutrons igual a 2. E o urânio ele tem um número atômico igual a 92, número de massa igual a 238 e o número de nêutrons igual a 146. Em qualquer reação química, a transformação de substâncias, o que ocorre é um rearranjo de átomos, em que somente a eletrosfera é alterada. Assim, o núcleo do átomo, mais precisamente o número de prótons, caracteriza esse átomo, determinando suas propriedades químicas. Podemos, então, estabelecer que elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico, certo? Dessa forma, por exemplo, todos os átomos possuem um próton no núcleo, ele tem número atômico igual a 1 e pertence, portanto, ao elemento químico hidrogênio, como vocês estão vendo aqui, certo? Então, podemos indicar o número atômico
e o número de massa junto ao símbolo do elemento químico. Por exemplo, a gente está vendo aqui o elemento químico, o enxofre, e nós estamos indicando aqui o número de massa dele e aqui o número atômico, ok? Então, vamos lá. Dando continuidade, nós vimos o que é número atômico e o que é número de massa. Agora nós vamos ver o que são isótopos, isóbaros e isótonos. Isótopos. Será que todos os átomos de um mesmo elemento, eles são iguais? A gente está vendo aqui que as três figuras, elas representam átomos de elemento do hidrogênio, com Z igual a 1, ou seja, um número atômico igual a 1, mas com quantidade de nêutrons e, consequentemente, de números de massas diferentes. Nós estamos vendo que esse hidrogênio aqui, ele tem apenas um. Ele tem o quê? 1 no número atômico, ele tem o número 1 também no número atômico e também tem 1 no número atômico. Mas eles têm o quê? A massa diferente. Aqui tem a massa número 1, aqui 2 e aqui 3, certo? Então, podemos dizer que eles são o quê? Isótopos. Por quê? Porque eles são átomos de mesmo número atômico, como a gente está vendo aqui, mesmo número atômico, mas, apresentam também o mesmo elemento químico, que todos aqui são hidrogênio, mas com números de massas diferentes. Então, isótopos são isso, eles vão apresentar o mesmo número atômico, mesmo elemento químico, mas com números de massas diferentes. Então, isso aí são isótopos. E o que são isóbaros? Por exemplo, aqui nós temos o elemento químico, o cálcio, e nós temos o argônio. Nós estamos observando que eles têm a mesma número de massa. Ambos têm o mesmo número de massa. Eles apresentam a massa igual, 40, ambos. Então, podemos observar que isóbaros apresentam um número de massa igual. Então, são átomos de número atômico diferente, com eles já vão apresentar o número atômico aqui diferente, como o cálcio apresenta o número atômico 20 e o argônio 18, e são também com elementos químicos diferentes, não é o mesmo elemento químico. Aqui a gente tem o cálcio e aqui o argônio, então eles são elementos químicos diferentes, mas eles apresentam o mesmo número de massa. Isso são isóbaros. E o que são isótonos? Por exemplo, nós temos aqui dois elementos químicos, o fio e o neônio, onde nós temos o fio apresentando 9 prótons, 9 elétrons e 10 nêutrons. E o neônio apresentando 10 prótons, 10 elétrons e 10 nêutrons. Então, nós podemos observar que isótonos são o quê? São átomos de números atômicos diferentes. Nós temos números atômicos aqui diferentes. Um apresenta 9, outro apresenta 10. Apresentam números de massas diferentes, o número de massa deles são diferentes, mas eles apresentam o mesmo número de nêutrons. Então, eles são iguais no número de nêutrons, mas as outras coisas, como número atômico e número de massa, são diferentes. Então, vamos lá. Vamos resumir isso aí. Podemos observar que isótopos, eles vão apresentar o mesmo número atômico e vão se diferenciar no número de massa e no número de nêutrons. Os isóbaros vão apresentar o mesmo número de massa, mas vão se diferenciar no número atômico e no número de nêutrons. E os isótonos vão apresentar o mesmo número de nêutrons, mas vão se diferenciar no número atômico e no número de massa, ok? Então, aqui tem uma atividadezinha para vocês. Vocês vão terminar o número de nêutrons presente no núcleo de um átomo de cloro. Todas essas questões dá para vocês fazerem tranquilamente pela aula. Vocês têm as fórmulas lá no início da aula, então dá para vocês fazerem tranquilamente, tá bem? Boa atividade para vocês. Outras informações é que as nossas correções das atividades, elas têm lá na plataforma Classroom, onde vocês têm acesso. E também nós fazemos as correções das atividades nas nossas videoconferências, todas as segundas-feiras, tá bem? E vocês podem revisar o assunto abordado no livro didático de vocês, certo?
Então, beijos para vocês, se cuidem. Obrigada por hoje. Até a próxima e tchau, tchau. Nós da EREM José de Lima Júnior temos preparado aulas exclusivas para você. É super importante que você assista às aulas e faça as atividades.